O Bresson tá sofrendo nesse momento. Não, tô se revirando, apesar que a gente é bastante rigoroso. Desculpa, Bresson. O Bresson é gente fina, galera. Vocês estão muito preocupados à toa aí. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do A Conversação, o podcast de cinema mais mão leve de toda a internet brasileira. Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com o Vitor Viana, Olá. o André Barcelos Oi. e o Luciano Chossar. Boa noite. Hoje, no nosso 100º episódio, a gente vai falar sobre um filme do cineasta francês Robert Bresson. Robert Bresson. Robert Bresson. Eu gostei do Robert. Robert Bresson. Robert. Filme de 1959 chamado Pickpocket. Vou fazer aqui uma meio que breve sinopse do filme. O filme começa com uma cartela que meio que resume a fábula toda do filme. E aí você vê que é o Michel, que é o protagonista do filme, está escrevendo os acontecimentos como se ele tivesse vivido eles. E aí no começo do filme ele está no hipódromo, as pessoas estão apostando lá, ele se posiciona atrás de uma moça, lentamente abre a bolsa dela, rouba a carteira dela e começa a sair do hipódromo uma feliz que conseguiu fazer um roubo, mas é pego pela polícia. A polícia acaba soltando ele porque não tem provas de nada. Ele vê um cara batendo carteira no metrô e aí num bar outra hora ele conhece esse cara que acaba virando o mentor dele, ensina técnicas novas de bater carteira. Eles começam ao longo do filme, fazem vários grandes assaltos assim em lugares públicos, roubando um monte de gente. Mais tarde ele vai visitar a mãe dele, que parece meio doente. Ele acaba não entrando no apartamento dela porque ele é abordado pela Jane, que é vizinha da mãe dele, cuida dela de vez em quando e fala que ela sente falta dele, mas ele meio que é escuso e vai embora. Ele também tem esse amigo Jacques, com quem ele sai para beber. Eles acabam, uma dessas noites no bar, se deparando com o inspetor que prendeu ele, e eles têm essas conversas filosóficas sobre as ideias do Michel sobre homens especiais que deveriam estar acima da lei. O inspetor tenta chamar ele para delegacia com a desculpa de ver um livro sobre um batedor de carteira, mas é só uma desculpa para revistar o quarto dele, porque ele está suspeitando que ele é um ladrão. Enfim, a mãe dele acaba morrendo, a mãe do Michel acaba morrendo, a Jane e o Jacques vão no funeral. Com ele. O inspetor visita ele no quarto dele, que é um lugar completamente pobre, destituído de móveis e coisas. E ele conta que ele suspeita do Michel desde que a Jane fez um BO sobre a mãe do Michel terem roubado o dinheiro dela, e obviamente foi o Michel que roubou. Mas o inspetor não faz nada, não prende ele. E o Michel fica assustado e foge. Ele passou 2 anos na Inglaterra, fez vários roubos e perdeu todo o dinheiro em bebidas e mulheres. Depois desses 2 anos ele volta para Paris, reencontra a Jane, que teve um filho com o Jacques, mas não se casaram. E ele promete ajudar a Jane com dinheiro e começa a trabalhar e tentar ser uma pessoa honesta, mas ele acaba conhecendo esse cara no bar, eles vão no hipódromo, o cara mostra um bolão de dinheiro pra ele, assim. E ele tenta roubar o cara, que é, na verdade, um policial paisana, e ele vai preso. E a Jane vai visitar ele algumas vezes, e numa dessas visitas ele acaba se dando conta que ama ela, e fala: Jane, pra te encontrar, que estranho caminho eu tomei. E o filme acaba. Sim. Acho que não é só ele que se dá conta de que a ama, assim, né? Mas é meio que um encontro dos dois, assim, ao mesmo tempo, né? Uhum. Por que a gente escolheu esse filme para fazer o nosso 100º programa? Além do fato de que a gente tava bêbado e tava tentando decidir qual filme a gente fazia. Pois é, além desse fato, eu não saberia responder. Eu sei, pra mim é um filme que foi importante na minha trajetória. Eu não sei exatamente o que eu sou hoje em dia, mas tendo se formado em cinema,
eu vi esse filme um pouco antes de eu entrar na faculdade e foi uma afirmação para mim, assim. Eu vi que tinha um tipo de filme que dizia coisas sobre a minha interioridade, que foi feito em 1959. Tinha uma austeridade e ao mesmo tempo uma voluptuosidade, que era uma coisa muito louca de estar juntas, assim. O romantismo da vida proibida do batedor de carteiras, junto com um jeito muito rigoroso de mostrar isso, né? Sim. E para mim o Bresson acabou sendo uma referência, assim, durante minha formação inteira e até hoje em dia é um cineasta que eu tomo como um dos principais para mim no cinema, apesar de ele ter uma forma muito particular de fazer filme, não, assim, não cai no gosto da maioria das pessoas, é tipo um cineasta mais de cinéfilos, assim, ele, não sei, ele me diz bastante, assim, sabe? Eu pensei nele também por ser um dos meus cineastas favoritos, talvez o favorito, e acho que esse é um motivo bom o suficiente. Acho que a gente conversou mais sobre talvez seria esse filme ou outros dele que a gente poderia fazer, como Dinheiro ou... acho que mais esses dois, né, que a gente discutiu, mas... enfim, mas é isso aí que o Luciano falou mesmo. Acho que ele sempre uma esteve coisa muito no páreo. Acho que uma primeira coisa que a gente pode usar como baliza é a questão de que ele é uma livre adaptação, né, de um livro que é o Crime e Castigo do Dostoiévski, que apesar de ser isso, não há nenhuma menção nos créditos de que ele seja livremente inspirado no Crime e Castigo, mas a estrutura do filme e do livro são muito semelhantes. Sim, bem parecido. O que muda, especialmente, é o crime em si, né? Enquanto no Crime e Castigo há um assassinato de uma velha usurária e de sua irmã, a Lisavieta, porque aparece no quarto sem querer e acaba sendo morta também, porque o objetivo inicial do Raskolnikov era matar a velha usurária. No caso do pickpocket, é um crime mais espalhado. É ser um batedor de carteiras e meio que sustentar a vida dele em torno disso. E o adrenalina, o gosto pela coisa proibida, assim, que ele acaba mostrando. Mas seria uma mudança pegando uma pauta religiosa, que eu acho que atravessa os dois filmes, é mudar do não matarás para o não roubarás. Sim. E uma coisa religiosa também que tem na carreira do Bresson bastante presente também. Mas o que me salta desde a primeira vez que eu vi esse filme, há muitos anos atrás, provavelmente na mesma época que o Luciano estava falando, é a forma, o quão exato ele é, principalmente nas situações de roubo, assim, no quão são conjuntos de detalhes, de ações, de mãos entrando e saindo e pegando coisas que sem diálogos, sem música a maior parte das vezes, sem rostos, você entende tudo o que está acontecendo. Para mim é o que me chamou mais atenção a princípio, né, na estética que eu acho que o Bresson tem. É uma decupagem mesmo. Uma decupagem muito bem pensada. Se tu analisar esse filme e no geral os filmes do Bresson, não existem planos gerais, dificilmente existem closes. O que existe são planos médios e planos detalhes de mãos ou de partes do corpo, assim, né? E a montagem liga esses planos, né? Então não tem uma lógica meio espacial de tu entender como é o espaço num plano geral e aí depois ir recortando para planos menores que mostram as ações, assim. O que existe é essa ênfase geralmente em planos que não são visualmente muito apelativos, são planos meio genéricos, todos muito parecidos uns com os outros, e muita ênfase na mão, especialmente no Pickpocket, que é um filme que trata de um batedor de carteiras. A mão
É a ferramenta de trabalho, né? É um símbolo né? principal. Sim. Eu queria notar uma coisa com relação ao que tu falou sobre a mudança do crime em relação ao Dostoiévski, o Crime e Castigo, e esse filme do Bresson, que parece pra mim que... Faz tempo que eu li Crime e Castigo, na verdade, mas contigo notando isso agora me fez pensar que talvez essa coisa do impulso assassino no Crime e Castigo, aí tem uma diferença que é a coisa da disciplina e do aprendizado do roubo, assim, de bater carteira. E que isso chega no ápice, que é a cena na estação de Lyon, que é... Gare de Lyon. Estação de trem. E parece que esse aprendizado do gesto do personagem é um pouco que atravessa também a coisa da filmografia do Bresson, assim, né? O quanto que aquela montagem de movimentos que tu tem que fazer precisamente para conseguir passar a carteira de um para outro e colocar a carteira no bolso de um terceiro para depois retomar. Toda essa construção de movimentos perfeitos, como parece um pouco ser a decupagem e a montagem do Bresson também, assim, né? Talvez... E isso da disciplina dos personagens atravessa a filmografia dele também, não é só com relação à forma, mas a coisa do aprendizado e da disciplina. Tá desde os Condenado à Morte Escapou. Condenado à Morte Escapou, Os Anjos do Pecado, que é um outro filme de um convento, né? Pessoas que tem que seguir uma disciplina rigorosa, religiosa. O Diário de um Pároco de Aldeia, que é todo o conflito de um padre que está sendo destroçado interiormente, mas ele tem que fazer um trabalho. Tal. Sim. Então, quer dizer, talvez essa mudança seja muito significativa, pensando a respeito disso. Assim, essa mudança de um ímpeto só, que é o assassinato, para todo um trabalho de aprendizado. Eu não diria que é só a disciplina da mão, mas talvez uma tensão entre um rosto que fica neutro, enquanto uma mão está fazendo uma coisa dissimulada. Né? O que tu falou do que teria te chamado a atenção na tua adolescência, assim, em relação ao Bresson, de ter o rigor e ao mesmo tempo a voluptuosidade, assim, né? Acho que essa... Sim, exatamente. Essas duas coisas convivendo juntas, assim, né? Sim. Você falou dos rostos impassíveis e tem um método que o Bresson tem de lidar com os atores. Ele primeiro chama eles de modelos e não de atores, e ele lida com a repetição exaustiva dos planos, das atuações, até meio que destituir a atuação e só ter a verdade ou a coisa mais plana e sem graça que você pode dizer. E ele, grande parte da carreira, trabalha com não atores. Isso acho que para quem está assistindo um filme dele meio que desapercebido, chama bastante atenção. Parece que é todo mundo frio e sem graça. O Bresson, eu acho que é um dos poucos cineastas desses maiores que, além de ter uma filmografia, entregou pra gente uma poética, né? Ele publicou em 1975 Notas sobre o Cinematógrafo, que ele foi coletando desde a década de 50, aforismos sobre como ele entendia que deveria ser o tipo de filme que ele faz e o processo desse filme, né? E ele faz uma distinção bem clara entre o cinema e o cinematógrafo. O que o Bresson faz é cinematógrafo, não é cinema. Para ele, cinema virou uma arte corrompida, virou teatro filmado. Sim. E o teatro filmado é completamente ausente de verdade. Para ele, o que importa é a verdade. O encontro que ele tem no momento que ele vai fazer um filme é com um mistério. Então ele trabalha com esses não atores, como tu disse, e ele tira o máximo de intenção e vícios de gestos desses atores. Ele faz os atores repetirem de maneira incessante os movimentos e as falas, até o ponto de elas não fazerem mais sentido para eles. E
a partir desse automatismo acontece alguma coisa. A câmera filma esse movimento automático do modelo ou ator, e disso o Bresson extrai o cinema dele. E esse automatismo, ele é uma ligação ou uma referência direta ao surrealismo dos anos 20 e 30. O grande mentor do Bresson foi o Jean Cocteau, que inclusive escreveu os diálogos do As Damas do Bois de Boulogne. O Cocteau foi um dos principais surrealistas ali na época e tem uma estética muito particular de misturar o moderno com o antigo, de trabalhar muito com o automatismo, com o surrealismo, e o Bresson incorporou isso nos filmes dele, assim. Então essa parte de tirar completamente a psicologia, o drama, a intenção do modelo vem um pouco do Cocteau e é, digamos, o coração do que é a poética do Bresson, né? Assim, de filmar. É um pouco, assim, a sensação que eu tenho pessoalmente é tu vê um filme de pessoas meio sonâmbulas, assim, sabe? Tu não sabe direito se tu tá sonhando ou se tu tá na realidade. É incrível como, por exemplo, o Pickpocket é um filme extremamente condensado, resumido, só que ele gasta um tempo enorme com pessoas subindo escadas, andando corredores e abrindo portas. Parece que ele está mais interessado nesses entre situações, momentos, né? Do que na situação específica que ele resolve com um detalhe ou com a própria narração em off dizendo o que aconteceu. Assim, né? Então é mais esse movimento meio automático, meio sonâmbulo, que diz alguma coisa. O que é curioso pensar a partir desse dado, assim, do Cocteau, surrealista, mentor do Bresson, e aproximar um filme do Bresson de um Buñuel, por exemplo, né? Um Buñuel mais surrealista, um Cão Andaluz, e perceber que talvez esse... Porque para mim, eu vinha pensando, para mim parece que o Bresson ele leva o realismo a um limite, assim, que é outra coisa, é realismo, tanto sei lá, pensando num realismo basaniano, assim, da ontologia da fotografia, e realismo narrativo, assim mesmo, né, de esse mundo é real e tal, a gente reconhece, a gente conhece, mas tem uma sobriedade, assim, só que tem uma sobriedade, mas essa sobriedade é levada a tal ponto que se dissolve em outra... Sim. E por um lado é completamente contra a psicologização. Psicologização. É isso mesmo. Dos personagens. Esse tipo de palavra não faz sentido, não faz né? sentido. Por que inventam? Porque o que você... Apesar de ter narração em off, a narração de off é sobre fatos, nunca é sobre o que as pessoas estão pensando. Você nunca tem um vislumbre dentro dos personagens, nem pela atuação, nem pelo que está sendo dito. Assim. É sempre a superfície, mais superfície da história. Assim. E por outro lado tem essa coisa de uma sensação um pouco etérea, de sonho, de sonâmbulos, que o Luciano falou, que casa com o fato de que muitos dos filmes são histórias sendo recontadas, como é o Pickpocket, é tipo ele contando do futuro, o Diário de Pároco da Aldeia, tem esse negócio do diário. Parece que... são narradores que você não pode exatamente confiar tão bem neles e isso daí talvez não tenha acontecido dessa maneira. Assim. Mas acho que um aspecto dessa falta de drama, assim, dessa coisa, é o fato de, ao mesmo tempo em que eu falei que é sonâmbulo, talvez eu me contradiza dizendo isso, mas existe uma concretude nos filmes dele. Assim, a gente sente os corpos, assim, né? Do tipo, ele tira esse lado abstrato do ser humano, que é o lado da psicologia, e o que a gente vê são os corpos andando pelos corredores, assim, a gente vê mão, a gente vê pedaço de corpo. Então existe por um lado muito concreto no cinema dele, né? Assim, ao mesmo tempo que tem o lado espiritual, assim, do concreto surge uma redenção para o espiritual, assim. Sim. Eu acho que essa é o grande movimento do cinema dele, assim. Eu queria pegar esse gancho, porque parece que
Eu tava tentando rever a filmografia e um pouco na ordem cronológica da feitura dos filmes e tal. E parece que, assim, tem o Pickpocket, logo em seguida tem o Processo de Joana d'Arc, e até o Processo de Joana d'Arc parece que tem esse no último momento tem a redenção. Tem alguma coisa que acontece que tu vê. E o que é a redenção, assim, né? O Bresson, ele nos apresenta um sistema de relações que são muito opressoras e as pessoas parece que são um pouco como um produto daquele sistema. E no último momento, como por exemplo aí ele já está preso, mas na última visita da Jane, eles se encontram e parece que alguma coisa acontece que é como se eles se destacassem daquele mundo miserável em que eles vivem, assim, né? Uhum. E no Processo de Joana d'Arc também tem isso, ela vai para a fogueira, mas o último plano é o plano do lugar onde ela foi queimada, mas o corpo já não está mais lá, assim, é como se a liberdade dela fosse alcançada através da morte e tal. Bom, e isso, em todos os filmes do Bresson, até o Processo, tem isso, assim, no momento final é como se acontecesse um milagre. Uhum. Assim. E no resto... E a partir daí... Tem muito suicídio. Tu tem a morte do burrinho na Grande Testemunha, Al-Assar Baltazar, a Muchete se mata, uma mulher delicada se mata. 4 Noites de um Sonhador eu não revi, mas pensando que é a adaptação do Noites Brancas, tem uma decepção separação, muito uma grande. Decepção, né? Diabo provavelmente é um suicídio assistido, suicídio assassinado. E o Dinheiro, assim, eu vi entrevista com o Bresson e ele fala sobre um pouco de uma redenção porque ele se entrega, assim, mas... Não tem redenção nenhuma, cara, é uma desgraça inteira, o filme inteiro. Assim. Pra mim, assim, eu discordo do Bresson. Então tem isso, assim, quer dizer... Daria para pensar no autor e tal, mas parece mudança, que tem um corte na Cara, na minha opinião, o Processo de Joana d'Arc não tem essa redenção. Eu acho que ali já tem uma crueldade muito grande com uma pessoa que crê em Deus de fato e todo um sistema que vai lá e destrói ela. Assim, e é muito parecido, porque o filme em seguida é o Al-Assar Baltazar. O Hazar Baltazar. Obrigado. E os dois personagens são muito parecidos. Sim. Porque a Joana d'Arc e o burrinho, eles são dois personagens mártires que são carregados de um canto pro outro e eles não têm... Sofrem na mão de todo mundo. Sim, eles não têm ação. Sim. Né? Só que o último plano do Processo de Joana d'Arc me parece que haveria ali algo que era o que ela esperava, que ela seria o que ela ouviu das vozes que falavam com ela, e que ela seria libertada nesse processo. E esse último plano, de um certo modo, confirma, assim, tá lá o resto da fogueira e o corpo dela já não tá mais lá, estão as correntes e ela não tá mais lá, é como se ela foi levada pro reino. Mas enfim, eu queria voltar um pouco pro Pickpocket e talvez voltar um pouco também para essa relação que é livro-filme, Crime e Castigo e Pickpocket, e talvez levar em conta com mais contraste de que Crime e Castigo talvez na literatura ocidental, sei lá, Rússia não sei se é ocidente, mas na literatura universal é o ápice da literatura realista psicológica. Talvez até não seja nem realismo, porque a psicologia seja levada a um ápice tão grande que vira uma coisa meio distorcida e doentia. Tem um pouco um barroco, assim, digamos. O Dostoiévski é especialmente interessado por personagens que são meio doentios. E é o caso do Raskolnikov, um personagem que, por aspirações filosóficas, decide, por ser um homem extraordinário, assassinar uma mulher só porque ele pode. E que a ideia de que ele vai pegar o dinheiro e com esse dinheiro seguir a vida adiante existe, mas ela é muito vaga, porque ele pega o dinheiro e as joias e guarda debaixo de uma pedra e não vai pegar elas. Nunca mais. E o que é o pickpocket? É o oposto disso. Assim, o pickpocket é completamente
sem sangue, digamos, descarnado, assim, Ele tem a mesma filosofia a priori de que Michel se acha especial, se acha acima de todos, acima da lei, mas ele faz as coisas, primeiro, extremamente bem treinado e premeditado e faz bem, né? E segundo, com um objetivo claro, assim. Mas eu sinto uma diferença grande entre o livro e o filme, porque depois que o Raskolnikov comete o crime, ele fica muito perturbado e aos poucos vai adquirindo uma culpa até o ponto em que ele se entrega. Ele, assim, no livro tem a Sônia, que é a Jane, e ele admite pra Sônia que, enfim, ele cometeu o crime e tal. Tem a Dunia, que é a irmã dele, que a Jane acaba fazendo um papel duplo entre Sônia e Dunia no filme. E o Michel não se entrega, na verdade, né? Isso é uma diferença muito grande. O Michel... Mas ele sente uma certa culpa, né? Ele tem uns momentos de paranoia, de entrar no quarto e ficar mexendo nas coisas para ver se ninguém teve lá e tal. O encontro mas não chega a ser essa culpa enlouquecedora, Sim, né? O encontro com o policial paisano é meio estranho, principalmente por causa da narração, que tá falando de uma posição que sabe o que vai acontecer, assim. Você meio que vê e já sabe que vai dar merda por causa desse cara, assim, e que ele tá insistindo nisso. Talvez inconscientemente. Cara, mas comparado com o livro, é muito mais torturante o que o Porfiri, que é o inspetor, faz com o Raskolnikov, assim. E eu acho que essa diferença entre ir lá e se entregar e tu viajar, ficar 2 anos em Londres, em Milão, tá e voltar, livre, tá de boa. e voltar porque tu ficou pobre depois de ter... Sim. E ele não aceita, né? Na primeira visita da Jane, ele tá, assim, irritadíssimo que ele deu mole e foi Não, pego. mas isso tem no livro também. O Raskolnikov, ele tem a redenção na última página do livro. Até ali... Ele achou que, assim, ele continua acreditando na teoria de que existem homens extraordinários e homens ordinários e que ele foi fraco. Ele é um homem ordinário, na verdade, mas existem homens extraordinários e ele não é um deles. Só que uma coisa que talvez seja interessante comentar é que o livro é muito mais carregado em religião. A Sônia representa uma visão cristã ortodoxa do mundo, assim, de que tu deve fazer o bem porque tu acredita em Deus e por isso as coisas, por isso que a sociedade existe, por isso que a civilização existe. E Jane aqui representa isso também, só que muito mais passagem, diluído, né? muito mais diluído, assim, né? Sim, é muito menos explícito. Apesar né? do Bresson ser um cineasta muito relacionado com religião, as pessoas falam que ele é um jansenista, né? Que é tipo uma dissidência da Igreja Católica no século XVII que acreditava em graça vindo para quem não necessariamente merece, que as pessoas podem ser más, mas que a graça vem, que isso tem bastante nos filmes dele. Não dá para considerar o Pickpocket um filme religioso como o Diário de um Pároco de Aldeia é, por exemplo, ou o Processo de Joana d'Arc, né? É um filme que não fala... O único momento em que se fala em Deus no filme é o Michel falando que ele acreditou em Deus por 3 minutos e deixou de acreditar, né? Sim, mas isso em contraposição à fé da Jane, né? Mas a Jane não fala em Deus em nenhum momento. Assim. Ela pergunta pra ele só se ele não crê em nada. Mas é muito leve, assim, eu acho muito leve comparado com o resto da carreira do Bresson e especialmente com o Crime e Castigo. Assim. Mas será que daí, pensando na última frase do que caminhos tortuosos foram precisos percorrer para chegar a você, Jane? Mas chegar a Jane, mas não chegar a Deus. Mas será que isso não tem a ver com também um... Mas eu acho bem menos marcado do que no livro, sabe? Eu acho que se tu não lê o livro, tu não pensa muito em religião quando tu vê o Pickpocket. Não. Assim. Eu acho menos marcado também em relação à filmografia dele ao Anjos do Pecado, assim, mas depois eu já acho que começa a ser mais uma coisa disso que tu falou, de não importa muito o que tu é e o que tu faz, mas alguma coisa pode acontecer que tu vai conseguir se libertar daquele vício que vem sendo tua vida, assim, aquela prisão. Uma coisa que eu queria destacar também é
o que é o som do Bresson, né? O som é foda, né? A gente fala da cena. concretude, de ser meio documental, talvez, mas o som é extremamente artificial, na verdade, né? Eu não sei se vocês sentem isso, mas existe, pra mim, um pouco de bidimensionalidade no som. O som é muito construído. Tem uma onipresença de barulhos de carro, assim, uma sensação de que a cidade é meio sufocante, tem sempre barulho de carro como nos filmes de cidade do Bresson. Mas, assim, o resto do som, tipo som de passo, som de coisas se mexendo, é um som muito construído. É um som que não tem uma cara de tridimensionalidade. Eu acho que hoje em dia ainda é especialmente estranho pra gente, porque a gente tá acostumado a ter uma cama construída, e aí, tipo, aquela coisa que você quer chamar a atenção tá um pouquinho mais alta. No Bresson não tem mais nada, só o som da coisa que você tem que olhar. Assim. Sim, eu acho muito foda já a primeira cena, né? Já acho que talvez é mais legal pra perceber isso, que começa com um barulho de caixa registradora muito alto, que é do jockey ali, de onde eles estão registrando as apostas e tal, ficam das máquinas, aí depois tem os cavalos, né? E é tudo meio mecânico, assim, mas é bem isso, são sons compostos, né? Um desenho mesmo ali que... E o Bresson, no nota sobre cinematógrafo, ele fala que ele gosta de dar prevalência ao som, porque ele acha que o som é mais criativo para o espectador. Então, por exemplo, numa cena dessa, como tu está falando da primeira do jockey ali, ele não mostra os cavalos correndo, né? Ele só mostra o Michel, a pessoa que ele tá roubando, e aí a gente sabe que tá tendo uma corrida de cavalos porque houve um barulho de cavalos passando. E as pessoas olham de um lado pro outro ao mesmo tempo, né? Então tem esse som, o som tem um peso muito grande geralmente nos filmes dele, assim, né? Acho que é curioso, assim, acho que tem uma coisa que tá na temática do Bresson e que parece que tá um pouco naquilo que a gente vê na tela, assim, naquilo que é... E que me faz pensar um pouco num outro cineasta que a gente vem comentando, só que de um modo completamente por outros caminhos, assim. Mas uma coisa que eu me lembro que eu falei sobre o Hong Sang-soo, assim, de sentir um pouco os filmes dele como algo que sai da realidade, assim. Ele vai pelo realismo para sair sei lá, do cotidiano, das relações mais triviais, assim, que a gente tem no dia a dia. E eu acho que o Bresson, a coisa de talvez esse interesse que ele tem pela disciplina religiosa, assim, que vem desde o início da filmografia dele, acho que atravessa um pouco o que se transforma a imagem dele, assim, também, de fazer do cinema algo que se transforma, através do realismo, se transforma em algo extraordinário, assim, né? E não sei, acho que no Pickpocket isso talvez apareça de modo mais explícito nessa sequência que é no Gare de Lyon, Gare assim, de Lyon. Que é essa dança, música, assim, balé do... Balé Larápio. E é muito foda, eu acho, o modo como ele escolhe fazer, que é ao mesmo tempo ele te mostra que tem uma montanha. Ele tá no registro do realismo. E daí ele te mostra que ele tá decupando aquilo, porque, sei lá, as carteiras param num momento e daí ela cai. O movimento plano, é completamente... É muito sincopado, talvez a palavra, não sei. Não sei, mas é um movimento que não é fluido ali. Não tem mais nada a ver com... Ele é bem mecânico, assim. Eu acho que usando uma outra palavra de outro ponto do filme é extraordinário. A gente tá num registro supra-real, é abaixo do realismo e vira extraordinário, né? No momento em que a gente vê o balé das carteiras. É quase o mágico pausando por meio segundo pra mostrar como o truque é feito, né? Pra câmera poder ver. Sim, e são umas mudanças de ângulo também, né? Que são, tipo, tu tá vendo de um ângulo a carteira sendo retirada, depois tu tá vendo de outro a carteira caindo, e é isso, é um movimento quebrado ali, a continuidade dele é interrompida, mas ao mesmo tempo... ao mesmo tempo ele que não é fluido, ele é completamente fluido, ele é tipo... É muito engraçado como ele consegue isso, né? Ele consegue
quebrar a continuidade, ele deixa a coisa mais contínua, assim, parece, sei lá, ele... Pois é, mas é que isso me faz... Falando nisso, eu acho que é muito preciso, assim, essa voluptuosidade ao mesmo tempo com rigor. Que é, ao mesmo tempo, é uma coisa da inteligência, da razão, montando o negócio ali, mas isso se transforma numa dança e fisicalidade que... É uma coreografia. Que tá pra além da razão, assim. Sim. Então esse foi nosso 100º episódio. Agora nós vamos começar... Não foi exatamente o que a gente queria. Não, mas partindo pro próximo programa, a segunda temporada. A gente vai começar a falar de filmes de super-herói, animações e comédias. A gente viu que a gente não consegue fazer sobre filmes bons, vamos fazer só sobre filme muito ruim. A gente é muito ruim. Por isso ruim. que a gente tá no 100º episódio e a gente tem tipo 50... Filme da Lady Gaga tem cartaz, então aguardem o próximo programa que tá saindo aí. Filme de quem? Lady Gaga? A Acho Stars que já não Born. tá mais em cartaz, Não? Droga. Graças a A Deus. gente perdeu. É a graça de Deus. Mas só adiantando talvez umas coisas que a gente comentou em off aqui, a gente tá pretendendo fazer mais alguns filmes como o... de acervo, assim, de cineastas grandes que a gente nunca pensou em comentar, talvez a cada 2 episódios, só pra gente ter essa desculpa pra conversar sobre cineastas como Bresson, que não... De acervo Sim, dá pra alugar assim, 2 e ficar uma semana. Bresson Lançamento tem que é só ser... 24 Não é horas. como se eu estivesse falando do alto da minha sabedoria, assim. Mas eu revi Bresson e eu sou outra pessoa. Eu acredito. Ai, André, É muito de foda, novo. Muito foda, é absurdo. Eu É outro mundo. E pra retomar uma coisa que eu deveria ter falado no começo, eu esqueci, a gente tá num site novo, aconversação.com.br, a gente tá num feed RSS novo. Se você tá ouvindo isso, você já deve saber disso. A gente tá, como sempre, no iTunes, a gente agora tá no Spotify e outros serviços, onde você pode achar o podcast. No YouTube, a gente tá em a nossa versão em vídeo, que você pode olhar para as nossas caras enquanto a gente tá falando essas besteiras. Mas obrigado pela presença de vocês, obrigado por nos ouvirem e assistirem. Esse foi mais um episódio do A Conversação.